Olá, tudo bem? O tema que iremos abordar aqui é um tema delicado e de importância muito grande, porque trata-se de um assunto que envolve a fé de muita gente. Na verdade, quando expomos assuntos como esse ou qualquer outro, sempre temos em mente o cuidado e respeitar a fé dos outros, mas não falamos daquilo que achamos, e sim do que a Bíblia ensina. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e procuramos compartilhar aqui nesse canal o que é ensinado pela Palavra de Deus. A opinião exposta é a do Espírito Santo, porque foi ele que inspirou homens a escreverem a Bíblia. O tema de hoje é o espetáculo do engano, ou espetáculo da mentira, dá no mesmo. O ano de 1840 a 1860 por aí foi um período muito significativo, pois aconteceram fenômenos muito importantes para a história da humanidade. Em 1843-44 foi a data do grande desapontamento. Foi o dia que aqueles que aguardavam a vinda de Jesus se frustraram, porque o acontecimento esperado não ocorreu. Dali em diante, um grupo perseverante continuou o estudo das profecias e a eles foram reveladas verdades eternas. Muitas verdades foram restauradas. Deus criou um espetáculo da verdade. Agora, em 1848, o inimigo, que sempre quer contradizer as verdades divinas, cria o espetáculo da mentira. Neste ano de 1848, mais precisamente na casa de umas irmãs norte-americanas, cujo sobrenome é Fox, tiveram uma experiência que veio atingir o mundo inteiro. Tais irmãs perceberam que em sua residência havia algo estranho. Elas ouviam frequentemente umas batidas na parede da casa. Eram fenômenos sobrenaturais. Essas batidas continuaram e elas então começaram a se comunicar. Batiam do lado de lá e elas batiam do lado de cá. Com o tempo, elas descobriram que ali eram espíritos e continuaram a comunicar-se com eles. Na época, uma mulher inspirada por Deus, Ellen White, falou que ali estava iniciando o espiritismo moderno e que ganharia o mundo inteiro. Pois é, e como ganhou? Em Deuteronômio 18, dos versos 10 a 11, Deus nos diz claramente que entre seu povo não deva existir pessoas que pratiquem esses rituais de falar com esses seres espirituais, nem com mortos, nem com agoureiros, nem com necromantes, etc. Porém, hoje em dia está em alta essa coisa de se falar ou consultar os espíritos e até falar com quem já morreu, o que é impossível. Mas essas práticas, apesar de atrair pessoas sinceras, são contrárias à palavra de Deus. E não se engane, se seu ente querido faleceu, não pense que seja possível ele retornar para falar com você ou que vai renascer em outras pessoas como se pregam por aí. Não, não é verdade. A palavra de Deus nos ensina que isso é a artimanha do grande enganador. Quando uma pessoa morre, ela morre de verdade. Não há espírito que fique perambulando por aí. A matéria vira pó, o fôlego de vida volta para Deus que o deu. Não existe vida após a morte. É claro que alguns vão discordar, fiquem à vontade, mas a palavra de Deus não deixa margem para se acreditar em tal ensinamento, de que existe uma alma que se desprenda do corpo após a morte. O que a Bíblia ensina é que todos morrem salvos ou perdidos e que ressuscitarão, uns para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Está em Daniel 12, 2. Quem aceitar Jesus como Salvador, ressuscitará para a salvação. Quem, porém, rejeitá-lo, ressuscitará para a perdição eterna. Só temos vida eterna em Cristo, queridos. A alma que pecar, essa morrerá. Está em Ezequiel 18, 20. O ser humano não tem alma, ele é uma alma. Você entende? Os mortos não participam do mundo dos vivos. Por quê? Porque estão mortos, estão dormindo. Quem está dormindo não pode ver, não pode ouvir e nem fazer nada. A encarnação é uma doutrina antibíblica e anticristã. A reencarnação, melhor dizendo. O que a Bíblia ensina é sobre a ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou, morreu pelos nossos pecados, sua ressurreição é nossa esperança, assim será conosco. Se morrermos antes da sua vinda, também ressuscitaremos para encontrá-los nas nuvens. Se não houver ressurreição, seria vã a nossa fé. É isso que o apóstolo Paulo diz. Agora você deve estar se perguntando, se os mortos não se comunicam com os vivos, então quem é que talvez já falou com você, imitando a voz de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um tio, de um amigo ou uma outra pessoa? É duro, querido.
É muito duro, querida, mas a Bíblia nos ensina que são espíritos enganadores, são espíritos de demônios que realizam esses feitos com o intuito de enganar as pessoas e afastá-las da verdade bíblica. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo nos diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé por obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios. Quantas pessoas a gente não vê hoje em dia nas redes sociais emprestando seus corpos, que são templo do Espírito Santo, a espírito de demônios que falam, zombam e riem da inocência dessas pessoas. É triste porque muita gente acredita que esses espíritos são amigos, mas não são, amados. São seres inimigos do bem, responsáveis pelas maiores tragédias que ocorrem na vida do ser humano. É lastimável porque hoje em dia desperdiçamos o tempo que é tão precioso com coisas sem muita importância e deixamos de lado a bússola da vida eterna, que é a palavra de Deus. Quanta gente não caminha para a igreja e só lê o livro sagrado quando o pastor indica ali a passagem a ser estudada no culto? Não consegue estudar por si só. Dessa forma acredita em tudo que é dito e interpretado. Não tem argumento para contradizer uma heresia porque não tem o conhecimento bíblico. E por quê? Porque não estudam. E por que não estuda? Porque está distraído. E por que está distraído? Porque é assim que o diabo quer que fiquemos. Está ótimo para ele, amados. Mas Deus não quer nos distraídos. Deus nos quer em alerta. E sua palavra, ele diz que devemos orar e vigiar. Os enganos dos últimos dias serão tremendos. Os distraídos não saberão discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso. Tudo está revelado, amados. Só temos que tomar posse. O inimigo não é amigo. Ele só quer enganar e juntar o máximo de pessoas iludidas e perdidas para que tenham o mesmo fim que ele. Mas a revelação divina está disponível para todos nós. A esperança bíblica é mais coerente, é mais confortante. A Bíblia nos ensina que um dia veremos os nossos entes queridos que descansam em Cristo. Quando Jesus voltar, nos encontraremos com nossos amados. Estude a Bíblia e você verá que existe algo bem melhor. É uma verdade que faz sentido. Não se deixe iludir com essa ideia de reencarnação, de falar com mortos, de relacionar-se com espíritos. Busque o Espírito Santo para lhe dar discernimento, conhecimento e entendimento da palavra de Deus, que é onde está concentrada toda a verdade. Toda a verdade, para que ninguém se engane. Porque Deus quer nos em alerta, compreendendo a sua vontade, a sua verdade, para que não venhamos cair em tentação e nos perder juntamente com aqueles que estão distraídos. Que Deus lhe abençoe. Tchau, tchau.